Bom, antes de abrirmos a palavra de Deus, como de costume, nós vamos ao Senhor em oração, rogando a Deus pela vida da sua igreja, rogando pelos nossos irmãos que não podem estar conosco aqui por motivo de enfermidades, por dificuldades. Também orando pelos irmãos que serão recebidos nessa noite, pedindo que Deus possa abençoá-los, Deus possa fazer com que esse seja mais um momento da caminhada cristã deles, um momento de crescimento e firmeza na fé do Senhor. Oremos ao nosso Deus, nos coloquemos diante dele nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nessa noite, porque o Senhor é grande, o Senhor é exaltado, a tua criação louva ao Senhor, por causa, Senhor Deus, dos teus atributos tão maravilhosos. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é eterno, o Senhor é infinito em poder e em glória. E por isso, Pai, nos resta louvar ao Senhor e engrandecer o Senhor por quem o Senhor é. Mas também, Deus, nós podemos te louvar por aquilo que o Senhor faz. Nós podemos te louvar, Deus, porque as tuas obras são boas. As tuas obras são expressões do Senhor que é bom. A tua palavra é boa, é justa. Aquilo que o Senhor faz é sempre bom e justo. E por isso nós podemos te louvar e engrandecer o teu santo nome. E por isso, Deus, nós oramos ao Senhor e engrandecemos ao Senhor. Porque o Senhor tem feito coisas boas na vida desta igreja. O Senhor, Deus, por graça e por misericórdia, tem usado esta igreja como instrumento, ó Pai, de salvação. Nós te louvamos por isso. Porque o Senhor tem usado esta igreja como instrumento de santificação e fortalecimento na fé, da nossa fé. E assim, Senhor Deus, nós temos visto o poder do Evangelho atuando entre nós. Nós te louvamos, Pai, porque a promessa do Senhor é que o teu Evangelho é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Mas nós temos tido o privilégio não só de ler essas palavras, nós temos o privilégio de ver essas palavras se realizarem diante dos nossos olhos. E por isso nós te louvamos. E queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida da tua igreja, as nossas vidas diante de ti, rogando pela vida dessa igreja, pela sua liderança, ó Deus, pelos seus presbíteros, seus diáconos, colocando diante do Senhor, Deus, cada um dos nossos irmãos, em especial, Senhor Deus, lembrando daqueles que serão recebidos nessa noite, batizados também, orando ao Senhor, Pai, para que pela graça do Senhor Jesus Cristo, esse momento, Pai, sirva para fundamentá-los, firmá-los ainda mais na fé do Senhor Jesus Cristo. E que essa noite, Senhor Deus, seja uma noite de compromisso, de renovação da aliança com o Senhor, com esta igreja, para que assim, Senhor Deus, nós possamos testemunhar a esse mundo a fé que recebemos do Senhor. Que o Senhor, Pai, cuide também, por graça, dos nossos irmãos que estão enfermos, doentes, que não podem estar aqui conosco. Lembramos especialmente da nossa irmã Gedalva, Senhor Deus, que se encontra enferma, muito necessitada das nossas orações e da tua graça. Te pedimos que o Senhor alivie as dores, que o Senhor traga restauração da sua saúde, Pai, que o Senhor cure a tua serva, Senhor Deus. Ser com o irmão Antônio, com a sua vida, Senhor Deus, ser com essa família. E que a tua igreja, Senhor Deus, continue em oração e dando o auxílio que eles necessitam. Abençoa os nossos irmãos, abençoa a tua igreja. Fala conosco, Deus, por meio da tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos continuar as nossas meditações nessa carta, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nessa noite nós faremos a leitura a partir do versículo 3 até o versículo 11, mas nós nos concentraremos especialmente nos do versículo 3 até o versículo 8, conhecida como ações de graças do apóstolo Paulo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 11, mas a nossa meditação, a nossa exposição dos versículos 3 a 8. Escute a palavra de Deus com fé,
É a palavra do Senhor e ela nos diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o princípio, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos, irmãos, nesse momento, mais uma vez ao Senhor, em oração, rogando a Deus que Ele fale conosco nessa noite, que Ele possa, por meio da sua palavra que foi lida, falar aos nossos corações. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de lermos a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor fale conosco e que, por meio do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa falar aos nossos corações e revelar a glória do Teu Evangelho. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, é interessante que uma carta foi encontrada que data do ano 168 a.C., de uma mulher egípcia chamada Ísias, e ela escreveu para o seu marido a respeito do seu retorno para casa. A verdade é que o seu marido havia saído de casa para passar um tempo de reclusão no templo que ficava na cidade de Mênfis, no Egito. E depois de um bom tempo em que ele estava nesse templo, a sua esposa escreveu para ele, e as palavras de Ísias eram as seguintes. Ela diz assim: se você estiver bem e os seus negócios estiverem também da mesma forma bem, isso acontece por causa das minhas orações aos deuses. Eu mesmo estou bem e as crianças em nossa casa estão bem e continuamente pensam em você. É interessante, irmãos, que esse pequeno trecho da carta de Ísias para o seu marido revela um costume da antiguidade, das cartas da antiguidade, que era justamente a oração aos deuses, ou a menção da oração aos deuses em suas correspondências. O que nós podemos perceber, irmãos, é que aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses, nós temos algo muito parecido daquilo que Ísias fez em sua carta ao seu marido. Como nós observamos na última semana, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses como um amigo que escreve para o povo que ele tanto ama. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é um pouco diferente de outras cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo, outras delas, nós podemos observar Paulo muitas vezes chateado, Paulo muitas vezes indignado com o falso ensino, com as mentiras propagadas no meio da igreja. A carta de Paulo aos Gálatas, por exemplo, é escrita nesse contexto, num contexto de batalha pelo Evangelho. Mas Filipenses não. Filipenses não foi escrita por causa de uma grande batalha na qual Paulo enfrentava, uma batalha teológica contra falsos mestres, ou assim por diante. Além disso, a igreja de Filipenses não estava dividida, como outras igrejas estavam quando Paulo escreveu. Não, Paulo escreve a sua carta aos Filipenses por duas razões básicas. A primeira delas é por causa do sofrimento que essa igreja passava naqueles dias. A igreja que estava em Filipos passava por dificuldades, por algum tipo de perseguição. A razão para isso é que Filipos pertencia ao Império Romano, era uma das colônias do Império Romano. E por causa disso, a cidade de Filipos estava comprometida com o culto ao imperador.
E os irmãos sabem que o culto ao imperador fazia ou obrigava a população do Império Romano a se dirigir ao imperador, ao tratar o imperador romano como se ele fosse uma divindade, como se ele fosse filhos dos deuses. O que aconteceu então? O povo de Deus em Filipos passou a ser obrigado a tratar o imperador como uma divindade. E ao negarem isso, os homens e mulheres dessa igreja começaram a enfrentar muitas dificuldades e perseguições. Paulo então escreve para os seus amados irmãos para exortá-los a permanecerem firmes e fortes, mesmo no contexto do sofrimento, mesmo no contexto das perseguições. Uma outra questão, a segunda questão pela qual Paulo escreve aos filipenses, está ligada a algum tipo de inquietação que havia na igreja. Paulo, por diversas vezes, vai exortar esses irmãos na sua carta: permaneçam unidos, lutem unidos pela fé do Evangelho. E parece então que Paulo está exortando os irmãos para que eles não se dividam, para que a perseguição não leve eles a se dividirem, para que as questões que haviam entre eles não levassem a igreja a se dividir. Paulo não está escrevendo contra falsos mestres, Paulo não está escrevendo contra inimigos. Paulo está escrevendo para amigos na fé, que precisam de conforto, de consolo, de encorajamento para enfrentar as lutas e perseguições, e também que precisavam de exortações para permanecerem firmes e unidos na batalha pelo Evangelho. O que nós veremos então é a continuidade do início dessa carta. Nós vimos na última semana que as cartas antigas, assim como as cartas de Paulo, elas possuíam uma sequência. Elas começavam com uma abertura, logo em seguida se tratava do assunto da carta propriamente dito, até que então havia um encerramento. E nessa abertura nós podemos encontrar as partes comuns de uma carta. Nós temos o autor, no caso Paulo e Timóteo, nós temos os destinatários, os santos que estão na cidade de Filipos, e nós temos o voto, a saudação, quando Paulo diz graça e paz da parte do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos ainda uma quarta parte do início da carta. É a chamada ações de graça. Paulo, a partir do versículo 3 até o versículo 8, vai dar graças a Deus pela vida desses irmãos. E como nós sabemos, como nós falamos na última semana, as cartas antigas possuíam ações de graças, era algo muito comum. Não foi uma novidade criada por Paulo ou criada pelos crentes da época. Mas há uma diferença muito importante. Enquanto as ações de graça das cartas antigas eram bem curtas e basicamente eles apenas diziam saúde para vocês, as ações de graças do apóstolo Paulo é uma verdadeira demonstração da sua compreensão e da sua fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo consegue transformar tudo o que ele toca em Evangelho, e não vai ser diferente com as ações de graças. Ele vai transformar algo comum das escritas das cartas num meio para ele proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa noite nós aprenderemos que nós devemos sempre dar graças pela cooperação no Evangelho e pela participação na graça. Nós aprenderemos que nós sempre devemos dar graças pela cooperação no Evangelho e pela participação na graça. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós veremos que nós devemos dar graças pela cooperação no Evangelho. Observe, irmãos, que nas suas ações de graças, Paulo mostra toda a sua alegria, afeto e saudade ao se lembrar dos filipenses. Veja os versículos de 3 a 6 e observe as palavras agradáveis de Paulo para esses irmãos. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira com que vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Note que Paulo começa as suas ações de graças ao mostrar a sua gratidão a Deus pela vida dos filipenses. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. E aqui, irmãos, eu creio que a melhor tradução para essa frase está em outras versões, que dizem assim:
dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vocês. Eu creio que essa é a melhor tradução daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que todas as vezes que lembra dos filipenses, ele dá graças a Deus por eles. Em outras palavras, Paulo está dizendo que os filipenses é um motivo de gratidão a Deus. Toda vez que ele pensa nessa igreja, toda vez que ele lembra dessa igreja, ele dá graças a Deus pela vida desses irmãos. Não só isso, Paulo nos diz que em todas as suas orações, ele pede a Deus pelos filipenses, ele faz isso com alegria. Veja o tamanho do amor de Paulo por essa igreja. Paulo lembra constantemente dessa igreja, e ele diz que todas as vezes que lembra dessa igreja, ele lembra com alegria, agradece a Deus e pede a Deus pela vida desses irmãos. Em outras palavras, a igreja de Filipenses faz parte da lista de oração de Paulo. Paulo tem sempre esses irmãos na sua memória, no seu coração e em suas orações. A razão dessa gratidão de Paulo, a razão das orações de Paulo é descrito no versículo 5. Observe que Paulo dá graças a Deus por causa da cooperação dos filipenses com o Evangelho, desde o dia em que eles foram salvos até aquele dia. Veja, irmãos, que a igreja de Filipos, ou dos filipenses, era uma igreja, irmãos, que sempre cooperou com o apóstolo Paulo desde o início do seu ministério. Os irmãos vão lembrar que em Atos, capítulo 16, nós temos o início dessa igreja, com a história de Lídia e de outros personagens. A Lídia se converte na cidade de Filipos com toda a sua família. E assim outros vão se convertendo também, como o carcereiro e assim por diante. E quem prega o evangelho para esses irmãos, em primeiro lugar, foi Paulo e Timóteo. Paulo estava no começo dessa igreja. E não só isso, essa igreja estava no começo da obra de Paulo, do ministério de Paulo. E ele diz que desde o princípio, essa igreja tem ajudado ele no seu ministério, tem cooperado com ele nesse ministério. E é importante, irmãos, a gente tentar entender o que significa essa palavra cooperação. Porque Paulo diz que ele é sempre grato a Deus pela vida desses irmãos, por causa da cooperação deles com o Evangelho. Mas eles cooperam como? Como é que eles fazem isso? Eu creio que é importante a gente ir para Filipenses capítulo 4, versículo 15, onde Paulo parece dar mais detalhes sobre como os filipenses cooperam com ele desde o princípio. Filipenses 4, 15. Paulo diz assim: E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Note, irmãos, como é interessante. Note como é interessante o fato de que Paulo reconhece que a cooperação desses irmãos tem sido, primeiro, desde o início do Evangelho, desde o início do seu ministério, quando ele partiu da Macedônia, e que a associação, a comunhão dessa igreja com ele foi em que respeito? Com respeito a dar e a receber. Paulo nos diz então que em dado momento do seu ministério, no início do seu ministério, de todas as igrejas, uma única igreja o ajudou. Uma única igreja cooperou com ele. Foi a igreja de Filipos. E note, irmãos, tanto a palavra cooperação em Filipenses 1, quanto essa palavra associação em Filipenses 4, é a mesma palavra, ou vem da mesma raiz, que vem da raiz da palavra comunhão. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo que a igreja de Filipenses, dos filipenses, sempre permaneceu em comunhão com o apóstolo Paulo, desde o primeiro dia até aquele dia. Ou seja, irmãos, isso já começa a nos ensinar como a palavra comunhão vai muito além de um cafezinho depois da igreja, de boas conversas, de boas amizades, de visitar uns aos outros. Paulo utiliza essa palavra para se referir à cooperação no Evangelho. Em outras palavras, Paulo diz: quando eu mais precisava, vocês me socorreram. Isso também é comunhão. Comunhão é quando a igreja precisa, quando os irmãos precisam, uns estão dispostos a ajudar o outro. Especialmente, comunhão é quando a causa do Evangelho está em jogo
e então nós estamos dispostos a socorrer, a ajudar e a cooperar. Essa ajuda dos crentes de Filipos é uma demonstração do amor verdadeiro que eles possuíam pelo apóstolo Paulo. Na verdade, era uma demonstração, principalmente, do amor que eles possuíam por Cristo e pelo Evangelho. Diante das lutas de Paulo, eles sustentaram Paulo financeiramente. Sustentaram Paulo enviando mantimentos, enviando ajuda para Paulo, para que o Evangelho não parasse de ser pregado em momento algum. E aqui nós aprendemos que ao sustentar pastores, missionários e igrejas, nós estamos cooperando com o Evangelho e demonstramos o nosso amor, não só pelas igrejas, pelos pastores, pelos missionários, mas nós demonstramos o nosso comprometimento com Cristo, com o seu reino e com o Evangelho. É interessante, irmãos, perceber que Paulo dá graças a Deus pela vida daquela igreja, porque essa igreja estava comprometida em sustentar Paulo nas suas dificuldades. E Paulo diz, não é por minha causa que vocês me sustentam muitas vezes, é por causa do Evangelho. Não é simplesmente por minha causa que vocês me ajudam, é por causa do Evangelho. E é importante, irmãos, lembrar aqui que a gratidão de Paulo não é dada diretamente aos filipenses. Nem aqui, nem em nenhum outro momento da carta, Paulo agradece diretamente aos filipenses pela cooperação que eles têm no Evangelho. E aqui a gente poderia pensar, mas será que Paulo é ingrato porque ele não é capaz de agradecer aos irmãos pela ajuda que eles têm dado? Nós vamos trabalhar isso melhor, especialmente no final da carta. Mas o raciocínio de Paulo em toda a carta aos filipenses é, eu não preciso agradecer a vocês pela ajuda que vocês me dão. Eu preciso ser grato a Deus pela vida de vocês. Em outras palavras, parece muito claro que Paulo compreende que a ajuda que os filipenses oferecem a ele, na verdade, é uma ajuda que vem de Deus. Em outras palavras, os filipenses não estão dando um dinheiro ou um sustento que pertencem a eles para Paulo. Pelo contrário, eles estão ajudando Paulo a partir daquilo que Deus deu a eles. Em outras palavras, Paulo agradece a Deus pela vida deles e não agradece diretamente a eles. Isso, irmãos, talvez nos faça refletir um pouco sobre como nós lidamos com ofertas, com dízimos, com sustentos pastorais, de missionários, com a forma como nós contribuímos com pessoas que estão pregando o Evangelho. A verdade que Paulo nos ensina é que a igreja, quando faz isso, ela não está dando aquilo que pertence a ela para esses homens e mulheres. Paulo nos ensina que quando a igreja faz isso, ela está dando aquilo que Deus deu a ela para ajudar o avanço do Evangelho, para cooperar com o avanço do Evangelho. Em outras palavras, Paulo está nos ensinando que aquilo que nós temos não é nosso por direito, mas Deus nos deu com a intenção de que nós fôssemos cooperadores do Evangelho. Em outras palavras, não imagine que o seu sucesso no trabalho, que o seu sucesso na carreira é algo que você conquistou com o seu braço. Não, parece muito claro que para Paulo todo o sucesso que nós temos, tudo aquilo que nós alcançamos, na verdade, é graça de Deus sobre nós, e essa graça de Deus sobre nós deve nos levar a compreender que aquilo que nós temos não é nosso por direito, mas é dado por Deus, e foi dado por Deus para que ele pudesse ser utilizado na cooperação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo dá graças a Deus pela vida desses irmãos, porque em muitos momentos esses irmãos demonstraram que eles compreendiam isso. Esses irmãos demonstraram que eles não amavam o seu próprio sustento em primeiro lugar, mas que eles amavam o Evangelho de Deus e o reino de Deus em primeiro lugar. Nós devemos, irmãos, também lembrar que essa demonstração de gratidão de Paulo, essa demonstração de alegria do apóstolo Paulo, se dá num contexto de perseguição e de luta para os próprios filipenses. Os irmãos de Filipos não viviam dias fáceis naquele momento. E é então que nós compreendemos que Paulo está encorajando eles.
E aqui Paulo vai falar um pouco de um dos temas que percorre muitas vezes a carta aos Filipenses, que é o tema da alegria. Paulo vai dizer da sua gratidão e da sua alegria pela cooperação desses irmãos com o Evangelho. Em outras palavras, Paulo está mostrando, ele que está preso e que está passando por tribulações, ele está mostrando que é possível sentir alegria, mesmo no meio das tribulações. Paulo está preso escrevendo essa carta. Paulo está passando por lutas e dificuldades quando está escrevendo essa carta. E ele escreve para irmãos que também estão passando dificuldades. E ele fala da sua alegria. Parece que Paulo está nos ensinando que é possível sim se alegrar, mesmo em meio às tribulações. Mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às perseguições por causa do Evangelho. É possível encontrar alegria. Logicamente, encontrar alegria no lugar certo. E Paulo nos diz que um dos motivos de alegria do crente, mesmo em meio às dificuldades, é com a cooperação, com a comunhão do Evangelho. Junto, então, com essa gratidão e alegria no meio das dificuldades da vida, Paulo tem a certeza de que Deus completaria a obra que começou nos Filipenses. E ele diz isso no versículo 6. Ele diz que até o dia de Cristo, aquele que começou a boa obra nos Filipenses iria completá-la. O apóstolo tinha plena certeza, irmãos, que Deus não falharia na execução da sua salvação. E aqui, irmãos, nos mostra como Paulo tem certeza da salvação dos filipenses. Tem certeza de que os filipenses serão aperfeiçoados, santificados até o dia de Cristo e que a boa obra que Deus começou na vida deles encontrará um fim, encontrará uma consumação até o dia em que o Senhor Jesus Cristo vier uma segunda vez para visitar este mundo. Paulo está dizendo, eu tenho plena certeza que o Deus que começou a boa obra dele irá concluir. E aqui, irmãos, nós percebemos como para Paulo a salvação dessa igreja, a salvação desses irmãos era uma certeza. E era uma certeza porque a salvação está afirmada naquele que começou a boa obra. A salvação desses irmãos é uma certeza para Paulo, porque a salvação deles não depende deles mesmos, mas a salvação deles depende unicamente de Deus. Por isso é uma certeza para Paulo. Paulo tem certeza, o Deus que começou a boa obra em vocês irá concluí-la. A salvação daqueles irmãos é uma certeza. Paulo tinha certeza da salvação desses irmãos. E aqui, irmãos, nós podemos perceber como a certeza da salvação é uma bênção. E infelizmente, irmãos, nós temos muitas vezes perdido essa certeza da salvação, seja por causa do pecado, que muitas vezes nos faz cair, seja por causa das tribulações que nós passamos na vida, seja por causa de falsas doutrinas que ensinam que a salvação depende do homem e não de Deus, e quando nós pensamos que a salvação depende de nós, nós então passamos a ficar inseguros, porque nós somos pessoas instáveis. Uma hora nós estamos muito bem, outra hora nós não estamos tão bem assim. Uma hora nós estamos em comunhão com Deus, ou aparentemente em comunhão com Deus, outra hora já nós não estamos em comunhão tanto assim. Todas essas coisas, irmãos, juntas, nos fazem perder o privilégio da certeza da salvação. O pecado, Satanás com as suas tentações, o engano de que a salvação depende de nós, todas essas coisas nos fazem confiar mais em nós e menos em Deus. E nos fazem desconfiar da nossa salvação. E nos fazem perder a bênção que é ter certeza da salvação. Mas veja, Paulo não tem problema algum em ter certeza da salvação desses irmãos. Paulo não tem problema algum de ter certeza da salvação daquela igreja. Porque a salvação daquela igreja não dependia dela. A salvação daquela igreja dependia unicamente daquele que começou a boa obra nela. Por isso, irmãos, nós podemos ter certeza da salvação. Não porque a salvação depende de nós,
não porque nós somos merecedores, não porque nós fazemos isso ou aquilo outro, não porque nós somos melhores do que alguém, não porque nós somos merecedores de alguma forma. Nós podemos ter certeza da salvação se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, porque aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Se nós cremos em Cristo, se nós cremos no Senhor, nós podemos ter certeza de que aquele que colocou a fé em nosso coração irá desenvolvê-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, irmãos, sempre dar graças a Deus pela cooperação do Evangelho, pelo privilégio de servir e pelo privilégio de servir, inclusive, contribuindo para o crescimento da igreja, para a proclamação do Evangelho de Deus, seja aqui nessa cidade, seja em outros países, em outras cidades, outras regiões, e assim por diante. Nós veremos então, a partir do versículo 7 e 8, que nós devemos dar graças também pela participação na graça. E nós veremos o que significa essa graça aqui. Veja os versículos 7 e 8. E veja como Paulo avança ao falar da sua confiança na certeza da salvação desses irmãos. No versículo 7 ele diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes na graça comigo. E aqui, irmãos, veja que Paulo mais uma vez fala da sua confiança na salvação. No versículo 6, ele acabou de dizer que tem plena certeza de que aquele que começou a boa obra na vida desses irmãos irá completá-la. E nós acabamos de dizer que a razão para isso é que a salvação desses irmãos não depende deles mesmos, mas depende somente daquele que justamente começou a boa obra, o próprio Deus. Mas há algo interessante aqui. Observe que a razão da confiança de Paulo está também, primeiro, no fato deles estarem no coração de Paulo. Paulo diz: é justo eu pensar assim de você. É justo pensar o quê? É justo pensar que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o fim. Primeiro, porque eu trago vocês no meu coração. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu amo vocês, eu tenho afeto por vocês. Me parece muito justo pensar que vocês serão salvos por Deus, por tudo aquilo que eu sinto por vocês. Mas observe que há uma outra razão alinhada a isso. É justo Paulo pensar que aquele que começou a boa obra na vida deles irá completá-la por causa da participação ou da comunhão que eles possuem com Paulo na graça. Em outras palavras, Paulo nos diz que a confiança que ele tem na salvação desses irmãos está alicerçada no testemunho que esses crentes têm apresentado. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, então? Paulo está nos dizendo que ele tem certeza da salvação desses irmãos, primeiramente, lógico, porque Deus irá completar a boa obra. Mas por que ele sabe que Deus irá completar a boa obra? Porque ele tem visto essa obra se desenvolvendo na vida dos irmãos. É porque Paulo é capaz de ver no testemunho desses irmãos a boa obra de Deus sendo desenvolvida, que ele pode dizer: eu tenho certeza que essa boa obra chegará até o seu fim. Em outras palavras, irmãos, Paulo está dizendo: é por causa do testemunho de vocês que eu tenho certeza que vocês serão firmados na fé até o fim. E aqui, irmãos, Paulo não está julgando o coração dos irmãos, mas ele está julgando a atitude dos irmãos. E pela atitude dos irmãos, ele está sim julgando o coração dos irmãos. E muitas vezes, irmãos, nós temos receio, nós pensamos, nós não podemos julgar se a pessoa é crente ou não. Paulo está julgando. Paulo está dizendo aqui: eu tenho certeza que vocês são crentes. Eu tenho certeza que vocês são salvos. Eu tenho certeza que Deus irá salvá-los vocês no último dia. Como eu tenho certeza de tudo isso? Porque vocês demonstram que são crentes no testemunho que vocês me dão todos os dias. Em outras palavras, Paulo está dizendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho. Pelo fruto nós podemos conhecer a árvore.
E Paulo está dizendo, o fruto que vocês têm dado tem sido fruto bom. E eu tenho certeza que vocês serão salvos, porque eu já tenho visto a salvação na vida de vocês. Eu tenho certeza que no dia do juízo final, no dia que o Senhor Jesus Cristo vier para salvar a sua igreja, Ele vai salvar vocês também. Porque eu tenho visto o testemunho de vocês. Eu tenho visto como vocês têm cooperado comigo. E aqui, irmãos, no versículo 7, eu quero propor uma outra tradução levemente diferente daquela que nós temos em nossas Bíblias. Quando diz assim, Paulo diz, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, pois, quer nas minhas algemas, quer na defesa e confirmação do Evangelho, todos vocês são participantes na graça comum. Como Paulo, irmãos, tem certeza da salvação desses irmãos? Paulo tem certeza, porque mesmo quando ele está preso, mesmo quando ele está passando por tribulações, esses irmãos continuam amando e cuidando do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, mesmo quando eu estou preso, ou quando eu estou pregando, seja como for, vocês continuam participantes na graça comigo. Ou seja, Paulo é grato a Deus. Paulo está alegre pela vida desses irmãos. Paulo tem certeza da salvação desses irmãos, porque esses irmãos não têm vergonha de Paulo e não têm vergonha do evangelho pregado por Paulo. Se Paulo está solto e pregando o evangelho, esses irmãos continuam firmes no apoio a Paulo. Se Paulo está preso e humilhado, esses irmãos continuam no apoio ao apóstolo Paulo, porque eles continuam amando e perseverando no evangelho. Como resume Moisés Silva, a certeza de Paulo que os filipenses perseverarão até o dia de Cristo é fruto de evidências externas que a própria vida deles proporciona. O apóstolo podia olhar para a vida daqueles irmãos e ver o verdadeiro testemunho da obra de Cristo. Paulo podia olhar para a vida deles e ver neles o testemunho da obra do Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, é uma importante exortação para o nosso coração. Será que as pessoas podem olhar para a nossa vida e observar em nós o testemunho da obra de Cristo em nós? Será que as pessoas podem olhar para nós e ver em nós a participação nos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo? Será que as pessoas podem olhar para nós e ver que nós não somos desse mundo, que nós não pertencemos a esse mundo, mas que nós somos cidadãos do reino de Deus? Será que as pessoas podem olhar para nós e dizer aquilo que Paulo diz? Que ele tem certeza de que essa igreja será aperfeiçoada até o dia do Senhor Jesus Cristo. Será que se Paulo hoje estivesse vivo, ele poderia dizer dessa igreja, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra irá concluí-la em vocês até o dia do Senhor Jesus Cristo. Um detalhe muito importante, irmãos, é reconhecer que a palavra graça nesse versículo aqui tem um significado levemente diferente daquilo que normalmente nós temos, né? Quando a palavra graça aparece. E isso acontece por causa do contexto. Observe que é muito claro que Paulo fala de um contexto de sofrimentos, de perseguição. Paulo diz, quer nas minhas algemas, né? Quer na confirmação, na pregação do Evangelho, vocês continuam em cooperação comigo, vocês são participantes comigo na graça. A pergunta é, que graça é essa? Parece muito claro, a graça de sofrer pelo Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos olharem mais à frente na carta aos Filipenses, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 28, os irmãos vão observar que Paulo fala desse privilégio. Melhor dizendo, a partir do versículo 29. Filipenses 1, 29. Veja. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Veja, é essa graça que Paulo está falando aqui
no versículo 7, a mesma graça do versículo 29. A graça do versículo 29 é sofrer por Cristo, não somente crer nele. Essa é a graça que Paulo fala no versículo 7. Paulo está dizendo, mesmo quando eu estou sofrendo por Cristo, mesmo nas minhas algemas, vocês permanecem participantes na graça. É por isso que Paulo tem tanta certeza de que esses irmãos serão salvos no último dia. Porque esses irmãos estão dispostos a sofrer por Cristo e suportar a graça que é sofrer por Cristo. E que, irmãos, a palavra graça é uma palavra que faz parte do vocabulário, da igreja, que faz parte do vocabulário evangélico de maneira geral, Nós dizemos graça e paz, nós falamos da graça, e é uma palavra rica e que deve de fato fazer parte do nosso vocabulário. Mas como é um uso que para nós parece estranho da palavra graça, esse aqui? Quando nós falamos de graça, nós pensamos logo nas bênçãos de Deus, na salvação de Deus, na salvação que é pela fé, na salvação que é apesar de nós, que não é por causa das nossas obras. Mas Paulo utiliza essa palavra tão bela, essa palavra tão comum entre nós, para se referir ao fato de sofrermos por Cristo, de sermos participantes no sofrimento por causa de Cristo. Quantos de nós pensamos que sofrer por Cristo é uma graça? E Paulo diz, eu tenho certeza de que vocês serão salvos, porque vocês são participantes dessa graça de sofrer por Cristo. O apoio desses irmãos ao Evangelho, o apoio desses irmãos ao apóstolo Paulo, no contexto da sua prisão, era uma demonstração da eficácia da obra do Evangelho neles mesmos. Quando aqueles irmãos estavam dispostos a sofrer por causa do Evangelho, eles estavam dando testemunho na vida deles mesmos que o Evangelho tem poder para transformar. Quando nós, irmãos, estamos dispostos a sofrer por Jesus Cristo, quando nós estamos dispostos a ter comunhão, participação com aqueles que sofrem por causa de Cristo, nós estamos dando testemunho de que, de fato, o Evangelho nos salvou. Eles não estavam dispostos a participar do Evangelho só quando Paulo estava solto, pregando, proclamando a verdade. Mas até quando Paulo estava preso, humilhado, eles continuavam demonstrando amor verdadeiro pelo Evangelho. O compromisso de cooperação que eles possuíam com Paulo e com o Evangelho era independente das circunstâncias e independente dos sofrimentos que isso causaria a ele. Versículo 8, então, encerra as ações de graças com mais uma demonstração da intensidade do afeto de Paulo por essa igreja, pela igreja dos Filipenses. Veja o versículo 8, Filipenses 1:8. Pois Deus é testemunha da saudade, do afeto que tenho por todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Veja que o apóstolo, irmãos, chama Deus por testemunha para falar do seu amor por esses irmãos. O apóstolo Paulo chama Deus para ser a sua testemunha e diz, Deus é testemunha do amor, do afeto, da saudade que eu tenho por vocês. E aqui, irmãos, as expressões de Paulo nesse versículo são fortes e de forma proposital elas são fortes. De maneira que Paulo diz, o profundo afeto, o profundo amor de Jesus Cristo, é nesse profundo amor que eu tenho afeto, carinho por vocês. Em outras palavras, Paulo não era apenas colega desses irmãos. Paulo não só era conhecido desses irmãos. Paulo não só tinha uma boa relação com esses irmãos. Paulo amava verdadeiramente, com todo o coração, esta igreja. Os afetos mais profundos de Paulo estavam voltados para essa igreja, para esses irmãos. E que, irmãos, nós deveríamos refletir um pouco a respeito do nosso amor pela igreja e nosso amor pelo Evangelho.
Será que, irmãos, nós dedicamos à Igreja de Deus, aos nossos irmãos e ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao seu reino, o nosso mais profundo afeto e amor? Será que nós poderíamos dizer essas palavras de Paulo a respeito do nosso amor, do nosso afeto pela Igreja de Deus, pelo reino de Deus, pelo Evangelho de Deus? Ou será que o reino de Deus, a Igreja, é apenas mais uma coisa na nossa rotina? Será que o Evangelho de Deus, o reino de Deus, a Igreja de Deus é apenas mais uma atividade da nossa semana? Será que nós podemos dizer a mesma coisa que Paulo disse? Ou será que a igreja é apenas mais uma programação da semana? Muitas vezes, irmãos, nós passamos toda a semana sem pensar na igreja, sem orar pela igreja, sem pensar no reino de Deus, sem pensar no Evangelho, nas coisas de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo. E quando então nós chegamos no domingo, então é que nós pensamos nessas coisas. Como se a nossa semana fosse dedicada somente para nós e o nosso domingo então finalmente fosse dedicado para Deus. O apóstolo Paulo parece nos ensinar que o amor que nós devemos possuir pela igreja, pelo Evangelho, pelo seu reino é muito mais profundo do que isso. Paulo ama verdadeiramente esses irmãos, a ponto de expressar esse amor dessa forma. Não só isso, esses irmãos amam profundamente o apóstolo Paulo, a ponto de se associarem com Paulo, até mesmo no momento em que ele estava preso. Até mesmo com o perigo deles mesmos serem presos e perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Paulo. Esses irmãos, então, estavam dispostos a sofrer por Cristo, a sofrer por causa do Evangelho. Nós devemos lembrar, irmãos, sempre que nós devemos dar graças pela cooperação no Evangelho e nós devemos dar graça pelo privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Nós devemos dar graças pelo privilégio de ser participante, junto com a Igreja de Deus, no privilégio de sofrer. Não porque nós gostamos da dor ou gostamos do sofrimento, mas porque quando nós sofremos por Cristo Jesus, nós nos unimos a Ele, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele, àquele que sofreu em nosso lugar na cruz, àquele que se humilhou por nós, morreu por nós, sofreu por nós e ressuscitou por nós. Por isso, nós somos chamados nessa noite a sermos cooperadores do Evangelho, da graça, estando dispostos a cooperar com a igreja, com a obra do Evangelho, com o reino de Deus, até mesmo se for necessário sofrer por causa de Cristo. Entendendo que esse sofrimento não é um fardo, mas é um privilégio. Nós devemos dar graças a Deus pelo privilégio de servirmos a igreja, pelo privilégio de sermos cooperadores da graça do Evangelho de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós te oramos, Pai, agradecidos, porque nessas ações de graças do apóstolo Paulo, nós aprendemos tantas riquezas. Nós aprendemos a respeito do privilégio de sofrermos por causa de Cristo. Nós lembramos do privilégio de nos associarmos com homens e mulheres que são instrumento nas tuas mãos para anunciar o reino do Senhor. Nós nos lembramos da certeza da salvação que nós podemos ter por causa daquele que começou a boa obra em nós. Nós nos lembramos, ó Deus, que o nosso testemunho é uma evidência fundamental da salvação que nós temos. Nós nos lembramos, Senhor Deus, de todas essas coisas. Nós te louvamos, Deus, porque nessas ações de graças, o apóstolo Paulo foi usado pelo Senhor para poderosamente falar ao nosso coração. Nos une a Cristo, Senhor Deus, não só em sua glória, mas primeiramente em seu sofrimento. Nos une a Cristo no Evangelho, na pregação, no avanço do reino, no sofrimento por causa de Cristo, que não é uma dor, mas um privilégio. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos de fato dispostos a viver por Cristo e a sofrer por Ele. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.